Iniciar a gravação. Então, pessoal, muito bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Vão acordando o restante dos colegas enquanto eles vão chegando, tá? E vamos lá. Sem perder muito tempo, a aula passada a gente estava falando de mudança de estado físico, estava falando de que macete. Olha, a gente tinha que lembrar que o calor necessário para esquentar algo era QMC delta θ, tá? Esse era para esquentar ou esfriar algo. Agora, o calor necessário para mudar o estado físico de algo, aí era esse cara aqui, ó, o QML, tá? Então, esse primeiro envolve variação de temperatura. Esse segundo não envolve, ó, ele só tem o tal do calor latente. Lembre-se que esse calor específico é a dificuldade que um corpo tem para esquentar ou esfriar. Então, se ele tiver um Czinho muito grande, muito difícil de esquentar. Um exemplo disso, a água. A água tem um calor específico aproximadamente de 1. Os metais têm calor específico de 0,1, 0,2. Então, o metal é muito mais fácil de esquentar, tá? Mas ele é muito mais fácil de esfriar também, tá? Agora a água não, a água é difícil de esquentar. Para você esquentar 1 litro dela, você tem que botar ali na panela e deixar ela um tempão lá, jogando uma labareda de fogo nela, tá? E depois ela já quente, se você deixar ela ao natural esfriando, ela vai demorar também para esfriar, tá? E no calor de transformação, é importante você olhar para o L, que é esse calor latente de transformação. E aí ele vai dizer o quão difícil é para mudar o estado físico da coisa. Por exemplo, o quanto difícil é para derreter um gelo, o quanto difícil é para evaporar uma água, tá? Isso tudo faz parte dessas duas fórmulas aí, que tem aquela brincadeira nos nominhos, né? Uma é o que macete, a outra é o que mole, né? Bom, pessoal, tem uma curiosidade que a sua apostila está falando aqui, que antes de responder a questão, eu vou falar sobre ela, que é o estado de sobrefusão que uma água pode conseguir. Então imagine só, pessoal, que você tem um freezer aqui, ó. Isso aqui vocês podem pesquisar no YouTube, depois tem uns vídeos muito legais, tá? Mas imagine que você tem um freezer aqui, ó, tá? E aí esse freezer, ele é um freezer muito ruim, antigo, então ele gela bem devagar. Para você gelar um copo d'água ali, congelar, fazer um gelo, ele demora muito, ele é muito ruim esse freezer. E isso acontece nas nossas casas, né? Aí você vai colocar um recipiente lá, ó, lá dentro, vai colocar um recipiente com água lá dentro, ó. Coloquei um recipiente com água lá dentro. E aí deixei lá no freezer. Só que esse freezer, ele é muito ruim. Então, o calor que ele retira é muito lento. Muito lento. Muito lento mesmo. Muito lento. E aí, o que é retirar calor? É diminuir a temperatura da água. Então, uma cena que vocês vão conseguir enxergar é o seguinte: essa água, por ser retirada de uma maneira muito devagar, muito tranquila, essa água ela pode entrar em estado de sobrefusão. O que é isso? Essa água aqui dentro, ó, ela vai ficar abaixo. Isso pode acontecer, tá? Isso acontece na cerveja muito, tá? Abaixo do ponto de fusão, porém ainda líquida. Abaixo do ponto de fusão não era para ela estar congelada, mas ela está ainda líquida. Vocês vão perceber bastante quando você deixa. Isso é muito comum a gente ver nas latinhas de cerveja, né? E aí, eu creio que vocês não bebam, né? Eu também não bebo, mas eu já vi muito o pessoal deixar a latinha de cerveja lá no congelador, tá? Ou a garrafa, e aí quando você pega a garrafa, ela tá líquida, tá normal ali.
Aí quando você abre a garrafa, ou quando você pega na garrafa, ou algumas coisas que você faz na garrafa, ela congela toda. Aí você pensa, ora, ela não estava congelada dentro do congelador. Aí eu peguei, ela congelou? Que loucura é essa? Então, acontece devido a esse estado de sobrefusão. A sua água, ela é retirada calor de uma maneira tão lenta que as moléculas elas não se juntam e formam o sólido. Elas continuam ali meio longes uma das outras, mas em vez de estar agitadoras, elas estão diminuindo a sua agitação molecular. Nos sólidos elas diminuem e depois elas se juntam, né? Elas formam um rearranjo estrutural e se juntam. E aí, o que acontece? Quando ela está abaixo do ponto de fusão e ainda líquida, porque o seu freezer é ruim, essa substância ela encontra-se instável. Ela não está legal ali, porque ela já está abaixo do ponto de fusão. É como ter uma água a menos 5 graus. Uma água a menos 5 graus líquida, ela é instável. E aí, a partir do momento em que eu faço uma perturbação do sistema, ela se rearranja e aí você vai ver, sabe o que? Esse bloco inteiro aqui, ó, congelar de uma vez só. Então aquilo que era liquidão, quando você colocou a mão, você agitou as moléculas lá de dentro, que estavam instáveis. E aí automaticamente ela começa a congelar tudo, assim, ó, congela tudo. Se você jogar, depois, se sobrar um tempinho, eu pesquiso um vídeo para vocês, que é muito legal. É um baldezão gigante d'água em estado de sobrefusão. Aí você vai lá e só dá uma triscada no balde e ele congela inteiro. Isso por quê? Porque ele estava no estado de sobrefusão, tá? Isso acontece demais. Um outro processo que é curioso, legal você saber, é o micro-ondas. Então, antigamente, hoje é mais difícil disso acontecer, né? Mas acontece também. Você tem um micro-ondas meio ruim, o que vai rolar? Você vai colocar um copo d'água lá nesse micro-ondas, tá? E ele é meio ruinzão o micro-ondas, tá? E aí ele começa a jogar calor lá, só que ele joga calor de maneira muito lenta, é aquele micro-ondas ruinzão. O que vai acontecer com essa água? Ela vai esquentar, as moléculas vão começar a se agitar. Só que ele transfere calor de uma maneira tão lenta, mas tão lenta, que esse cara aqui, ó, ele vai ficar acima do ponto de ebulição. Ele vai ficar acima de 100 graus, tá? Vai ficar acima de 100 graus, mas ainda líquida, tá? Acima dos 100 graus, porém a água líquida ainda. Gente, o que acontece com esse copo? Ele está instável. É como se eu tivesse uma água a 105 graus, uma água líquida a 110 graus. É algo que você imaginaria que já tivesse evaporado, mas ela ainda está líquida porque o processo pelo qual você jogou calor nela é um processo muito devagarzinho. Então a água fica nesse estado aqui, ó, que é acima do ponto de evaporação. O que acontece quando eu vou lá e pego nesse copo? As moléculas se agitam porque elas estavam instáveis e aí elas evapora. No caso desse caso aqui, ó, a hora que você enfiar a mão no copo, a água vai fazer assim, ó, vai fazer, juro por Deus, isso já aconteceu comigo no meu micro-ondas. A hora que você pega aqui, ela faz e vai evaporando e queima a sua mão e é perigoso. Por isso que hoje em dia, gente, os micro-ondas, eles vão rodando no prato, não é só por rodar, né? Mas tem alguns micro-ondas que eles rodam e de vez em quando fazem assim, ó. Vocês estão enxergando a minha mão fazendo assim, de repente faz. Ele dá uma vibradinha, ele dá uma leve paradinha. Essa leve vibradinha que ele faz é para dar uma agitada no produto que você está colocando lá dentro, para que você não se queime, tá? Não é, o girar é para esquentar por igual o corpo, né? Mas essa travadinha que alguns dão é justamente para não acontecer a sobrefusão ou a sobreevaporação, tá? Não pode acontecer. Isso é muito legal, tá? De ver e entender. Bom, essas eram duas curiosidades que eles colocam aqui, ó. A mágica da bebida que congela no toque das mãos, tá?
Então, o que fazer para a bebida não congele a sair do congelador? Bom, aqui é você não perturbar a garrafa. Então pega aquela garrafa lá de água bem geladona, você não pode perturbar ela. Então não é para você ir lá e enfiar a mãozona nela, porque a sua mão tem temperatura. Então você vai agitar as moléculas da garrafa quando você enfiar a mãozona lá. Por isso que a galera pega do congelador só na tampinha assim, ó, espera ela sair um pouco do ponto de sobrefusão e aí sim você abre a garrafa, tá? Então isso é bastante interessante aí. Bom, olha uma coisa interessante aqui, ó, gente. O ponto de ebulição da água, ela varia conforme a nossa altitude, porque quanto mais alto, menor a pressão, Então, se diminui a pressão, as moléculas já ficam mais espalhadas. Então, o ponto de ebulição, ele diminui. Então, olha que legal, ó. Aqui não. Lá em Recife, que é no nível do mar, a água evapora a 100 graus mesmo, igual a gente aprendeu. Aqui não, lá em São Paulo a 98 graus, Brasília 96, isso vai mudando a altitude. Olha lá, La Paz, que fica a 3.000 metros de altura, já está a 87 graus Celsius. O Monte Everest, que tem 8.000 e tantos metros de altura, a água evapora a 75 graus Celsius, porque a pressão lá é muito baixa, tá? Muito, muito baixo. O ar é rarefeito lá. Legal, né? Então, gente, já sabemos então que a temperatura de ebulição ela varia com a pressão, tá? Beleza? Isso é muito, muito importante a gente saber. Bom, vamos ler as questões e ver como isso aparece, tá? Aqui, ó, já temos texto para a questão 1 até a 4. Vamos ver como ela aparece nesse caso aqui, ó. Podemos conhecer melhor uma substância por meio do seu diagrama de fases, que são as curvas que determinam as regiões correspondentes à fase sólida, líquida e gasosa. A figura abaixo mostra um diagrama de fases da água, líquido vital aos seres vivos, que é estudado universalmente. Pessoal, esse gráfico aqui, ó, eu gostaria muito que vocês destacassem ele aí no livro de vocês, tá? Escreve aqui grandão, colorido do lado, diagrama de fases, tá? Escreve aí grandão, tá? Olha o que esse gráfico representa. Ele é muito importante, gente. Ele mostra como a água se comporta quando eu tenho uma certa pressão e uma certa temperatura, tá? Beleza? Bom, a nossa pressão aqui da Terra, aqui no nosso lugar onde nós vivemos aqui, é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, tá? Então a gente está mais ou menos aqui, ó. Eu vou dar um print e nós vamos lá pro Paint para eu te mostrar. Ó, a gente tá aqui na Terra, aqui no nosso local, a gente está mais ou menos aqui, ó. 760 aqui, ó, bem perto desse cara aqui, ó. 760. Eu acho que eu fui muito acima esse 760, né? Mas mais ou menos aqui, ó, 760, tá? É essa linha que a gente tá. Pronto, deixei bem retinha. Agora, e a linha da temperatura? Ora, aqui, ó, é 0 graus, né? 001. Bom, nós não estamos na 001 graus, a gente também não está a 100 graus, a gente está mais ou menos aqui a 30, né? Então a gente se encontra, pessoal, mais ou menos nesse ponto de intersecção aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, que eu vou marcar de azul aqui para vocês, ó. A gente se encontra mais ou menos nesse ponto. E esse ponto, como é que tá a água? Tá escrito aqui, ó, a água é líquida. Realmente a água é líquida. E aí vamos entender como é que funciona esse diagrama de fases? É assim, ó. Aqui é onde nós estamos. Eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse ponto ali, ó. Nós estamos mais ou menos aqui, ó, tá? Beleza? Então, olha só, desse ponto, se eu quiser
aumentar a temperatura, eu vou vindo para cá, eu vou aumentando a temperatura, eu vou andando para cá, até uma hora que eu saio do estado líquido, cruzo essa linha e passo para o estado gasoso, tá? Então, todo mundo que está aqui entre essas duas linhas aqui, ó, é líquido. Todo mundo que está do lado esquerdo aqui, ó, é sólido, é gelo, tá? Todo mundo que está do lado direito aqui é gás. Então, veja, o meu líquido estava aqui, ó, aí eu comecei a aumentar a temperatura e ir para a direita. E aí ele virou gás, normal, a gente já sabe disso. O líquido, se eu começo a baixar a temperatura dele, ele vira sólido, normal, a gente já sabe disso. Agora, olha só que legal, o meu líquido que está aqui, ó, eu posso deixar a mesma temperatura, 30 graus Celsius, e ir, ó, baixando a pressão, baixa a pressão, baixa a pressão, baixa a pressão, baixa a pressão. O que o líquido vai virar? Vapor. O líquido vira vapor sem eu mudar a temperatura, só mexendo na pressão. Por isso que lá em La Paz evapora mais rápido, tá? Porque lá a pressão é menor, tá? Então, quanto menor a pressão, mais gás eu vou ter, beleza? Bom, olha mais o que eu consigo fazer. Eu consigo, por exemplo, baixar essa pressão bastante e aí ele virou vapor. Só de baixar a pressão a 30 graus Celsius. E depois eu diminuo bastante a temperatura. E aí o que aconteceu? Saiu de vapor e foi direto para sólido. E isso a gente chama de sublimação. Lembra? Vapor para sólido e sólido para vapor. Sublimação e ressublimação. Ou seja, pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente perfeitamente como funciona a água de acordo com a variação de pressão e temperatura. Então, eu pegaria muito a atenção e olharia muito para esse gráfico. Esse gráfico é importantíssimo, ele despenca nos vestibulares, ele é chamado diagrama de fases da água, tá? Então, ele é quem vai mostrar o sólido, o líquido e o gás, né? Ou vapor, né? Tanto faz o nome que a gente vai dar. Bom, o que você precisa saber de último desse gráfico? Você precisa saber que existe uma pressão que é aproximadamente 4,58 milímetros de mercúrio a uma temperatura que é aproximadamente 0 graus Celsius, 0,01 graus Celsius, em que dá para se ter água nos 3 estágios. Você pode ter a água sólida, líquida e gasosa, tá? Você pode ter a água sólida, líquida e gasosa nos 3 estágios juntos, no mesmo recipiente, sólido, líquido e gasoso. É o que a gente chama de ponto triplo. Por isso esse T aqui, ó, tá? Por isso esse T aqui. Esse é o ponto triplo da água, tá? Esse é o ponto triplo da água. Muito, muito importante, tá? Então, pessoal, veja aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Como é que eu posso passar de um para o outro? Ou mexendo na pressão, ou mexendo na temperatura. Pronto. Falamos aí toda a explicação sobre esse gráfico. Ele é muito, muito, muito importante. Muito importante. Agora vamos ler esse gráfico e assinalar as alternativas V e F para esses caras aqui, ó. Vamos lá. Sob a pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e a temperatura 0,01, há coexistência das 3 fases da água, sólida, líquida e gasosa. Esse é o ponto triplo da água. Opa, gente, perfeito, 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 tá? Então, olha só, a 4,58 e a 0,01 eu tenho o estado triplo. Então, escreve aí, V de verdadeiro essa. V de verdadeiro essa aí, tá? Muito boa, muito boa. Ó, o gás aqui, ó, num ponto triplo da água, legal, né? Vamos lá. A curva AT do diagrama é a curva de sublimação, pois cujos pontos representam o estado de equilíbrio entre as fases sólidas e líquidas. A curva AT, vamos olhar qual era a curva AT? A curva AT. Ah, legal, gente. A curva AT não é quem separa o sólido do vapor? Então é exatamente essa curva que separa a passagem do sólido para o gasoso. Olha só aqui, ó, a naftalina, né, que é um sólido e ela vira gás. Foi algum aluno dessa sala aqui, não lembro quem,
Não sei se foi o Guilherme ou o Murilo. Fui eu, professor Gustavo. Gustavo, foi mal, eu falei tudo errado então. Eu lembrei desse trem aí. Então a naftalina é exatamente o que acontece a ressublimação ou a sublimação, que é o sólido acontecendo mágica, né? É o sólido virando gás, né? Então temos aqui, ó. O que ele falava? Ah, ele não falou sólido e gasoso. Desculpa, eu pensei que estava falando sólido e gasoso. Não, é a curva de sublimação, sim, pois as curvas representam a diferença entre quem ali, ó? Sólido e vapor, ó. Essa curva AT é a diferença entre sólido e vapor. Então a 2 aí, ó, coloca aí F de falsa e grifa que o errado aqui, ó, é essa palavra líquida. Aqui deveria ser vapor. Aí entre o sólido e o líquido e o vapor, aí sim teria sublimação e ressublimação, tá? Beleza? Bom, então essa é a falsa. Vamos ver essa aqui, ó. A pressão de 2,51 e a temperatura de 20 graus Celsius, o diagrama mostra que a água está no estado de vapor. Vamos ver? 2,51. 2,51, pessoal, é bem abaixo desse cara aqui, ó. Tá? Então é uma linha mais ou menos aqui, ó. Chutei aqui um valor, tá? Beleza? E ele diz a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius a gente está mais ou menos aqui, ó. Tá? 20 graus Celsius. Então o ponto em que eles se encontraram, o que forma aqui, ó? Vapor. Vapor. E o que ele diz? Vapor. Ah, então, gente, verdadeira. Alternativa verdadeira aí, muito legal essa questão. Vamos para mais uma, curva 4. Aqui eu tenho um gelo derretendo, né? A curva TB mostra que a fusão é facilitada pelo aumento de pressão. Vamos ver? Curva TB. Curva T até B. Essa é do sólido para o líquido. Ah, legal. Então é fusão mesmo. É igual tá mostrando a figura. Agora, a fusão, o derretimento do gelo, ele melhora com o aumento da pressão? Vamos ver? Imagine que eu esteja aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Aí eu aumento a pressão. Eu vou virar líquido sem mudar a temperatura. Então, do sólido para o líquido, só aumentando a temperatura. Ui, desculpa, gente. Então, gente, essa alternativa verdadeira também, né? Muito legal, né, essa questão aí. Vamos lá, vamos ver mais uma questão aqui, ó. O que ele fala aqui? Considere os trechos abaixo. Uma pergunta de uma leitora ao químico Robert Woke e a resposta deste, tá? Então vamos lá. Aqui tem resposta, né? Então vamos lá. Meu marido, minha filha e eu vamos voltar a La Paz para adotar outro bebê. Por causa da altitude elevada, a água fervente pode levar horas para cozinhar as coisas. Há alguma regra geral a respeito de quanto tempo leva para cozinhar alguma coisa em altitudes diversas? E ferver as mamadeiras a essa altitude mata os micróbios? Muito boa pergunta, né? Então, vamos ver a resposta, tá? A altitude de La Paz varia entre 3.200 e 4.000, acima do nível do mar. Então, a 4.000 a água vai ferver a 86. As temperaturas acima de 77 graus são suficientes para matar a maior parte dos micróbios. Então vamos lá. Com base nas informações contidas no texto e considerando-se que no nível do mar a água pura entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius, qual a variação de temperatura de ebulição da água para uma altitude de 300 graus acima do nível do mar? Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada como se responde esse cara aqui, ó. Esse cara, ele usou uma proporção. Eu vou já roubar dele aqui porque ele é bem simplesinho. Olha só que interessante, ó. Eu vou fazer essa regra de 3 ali na lousa, melhor. Olha só que interessante. Ele diz que a 4.000 a água ferve a 86. Então, olha o que eu vou escrever na lousa aqui, ó. Olha o que eu vou escrever na lousa. Eu vou escrever na lousa o seguinte, que ó, a 4.000 de altitude, a água, ela perdeu quanto do ponto de ebulição? 100 menos 86, dá 14, tá? Então o 14 é o quanto ela diminui do ponto de ebulição, beleza? É isso.
Então, a cada 4.000 metros que eu subo, eu mudo 14 graus Celsius no meu ponto de ebulição. Mas se eu subir só 300 metros, quanto vai ser aqui? X, tá? Então, 300x vai ser 300 vezes 14 sobre 4.000, tá? Esse zero vai para esse zero, para esse zero, para esse zero. Vai 3 vezes 14 sobre 40, tá? Deixa eu pegar minha calculadora para fazer essa conta. Ó, 3 vezes 14 é 42, dividido por 40 dá 1,05. 1,05 graus Celsius. Então, a 300 metros de altitude, 300 metros de altitude, o ponto de ebulição da água vai ser então, ó, 100 menos isso vai dar 98,95 graus Celsius, tá? Beleza? É só uma proporção. Ele fez uma regra de 3 ali, ó, legal. Vamos conferir, ó. 1,05. Ele não deu exatamente qual que é Não deu exatamente. Agora o item B, ele pergunta: qual é a altitude da esterilização da mamadeira? Ah, essa é legal. Essa é legal também. É basicamente a mesma coisa. Olha só. A mamadeira, ela a 74 graus Celsius, ela já mata os micróbios. Então, olha só, qual altitude ele quer que eu faça? Então aqui, ó, é uma coisa parecida, ó. Eu tenho aqui 4.000 equivale a 100 menos 86, tá? Que é os meus 14 graus Celsius. Agora, quanto ele queria que eu variasse? Para matar os micróbios, pessoal, é 100 menos 74. Está escrito lá. E 100 menos 74 vai dar 26, né? 100 menos 74 vai dar 26. Então, 26 graus Celsius. Então, isso equivale a Y, né? Que é a altitude que eu quero. Então, ó, vou fazer a continha agora aqui, ó. Ó, 26 vezes 4.000 dividido por 14. Isso vai dar uma altitude, deixa eu ver aqui, vezes 4 dividido por 14. Isso vai dar uma altitude de, deixa eu ver aqui, não, calma lá, pessoal, que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu pensar aqui, o que eu estou fazendo? Ah, lá ele anda 4.000. Temperaturas acima de 74. Ah! Ó. Os 300, deixa eu ver. Para cada 300 ocorre uma diminuição de 1 grau, tá? Ah, ele fez uma outra regra de 3. Olha que interessante aqui, ó. Para cada 300 ocorre uma redução de 1 grau, tá? Então, é um jeito bom de fazer, ó. A minha conta deu 7.428, tá? Deu um pouquinho diferente da dele, que deu 7.800, tá? Ó. 7.428 metros. Deu um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque a dele, ele adota como a cada 300 metros, 1 grau Celsius. E a gente não adotou isso. A gente adotou a cada 300 metros, 1,05 graus Celsius. Foi isso que a gente adotou, tá? Então por isso que dá essa diferencinha aí. Mas, tá aí, se você deixasse 7.400 e pouco, tá certinho também. Tá? Então, nessa altitude, a partir dessa altitude, aí a água para de ser esterilizada. Passou desse ponto, a água deixa de ser esterilizada, porque a água vai estar fervendo a 74 graus Celsius.
Bom, vamos lá, mais perguntas aqui, ó. Em nosso cotidiano, usamos a palavra calor e temperatura de forma diferente como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo, tá? Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Bom, vamos ler aqui, tá? A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que ela estiver fervendo. Bom, essa é uma boa, né, gente? Por que é uma boa? Porque a gente lembra daquele gráfico que eu mostrei na aula passada, em que a água ela não varia quando ela muda de estado físico. Na formulinha aqui, existe variação de temperatura para mudança de estado físico? Não existe. Não tem o delta θ aqui. Então, a alternativa A já está absolutamente correta, tá? Beleza? Então, não tem essa de calor aqui como algo quente e temperatura como a quantidade de calor desse corpo, né? Não é bem assim que funciona. Bom, essa questão alternativa A, então. Vamos lá, questão 7. Cadê? Isso. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas, biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido para convertê-lo em vapor, beleza? A água é 540, significa, pessoal, que a sua água lá fervendo, para evaporar uma graminha daquela água, eu preciso de 540 calorias, tá? 540 calorias. Então vamos lá. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese, funcionar como regulador térmico para os organismos vivos, agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais, transportar íons de ferros e magnésios nos tecidos vegetais, funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. Olha, gente, essa é uma questão muito estilo Enem, porque ela envolve um pouco de física, mas muito de biologia, né? Bom, gente, vocês deveriam saber que por que a gente transpira? Por que a gente transpira? Por que a gente produz suor? A gente produz suor porque o nosso corpo ele tem a capacidade de regular a nossa temperatura. Então, gente, quando a gente transpira, a gente está perdendo ali, ó, pelo suor, calorias. E a gente perde bastante calorias, porque aquele suor ele está aquecido, ele vai levar a temperatura do seu corpo, o vento vai bater no seu corpo suado e vai levar um pouco dessa temperatura, né? Vai puxar um pouco desse calor. Então, a ideia dessa questão é que a água ela é um bem fundamental para a gente regular a temperatura do nosso corpo, tá? Beleza? É o que a gente chama de homeotermia, né? Existem os animais pecilotérmicos e os animais homeotérmicos. Os animais homeotérmicos são aqueles que regulam a sua temperatura, né? Então, você praticou uma corrida, aí tá quente, quente, quente. O que o seu corpo vai fazer para que não superaqueça o seu sistema todo? Ele vai começar a transpirar, perder água, perder água, perder água. Porque dessa maneira você vai diminuir a sua temperatura, mantendo sempre ela em volta dos 36,5, que é a temperatura de funcionamento. Beleza, pessoal? Então, alternativa B aqui, nós vamos suar ela. Agora vamos lá, vamos ler mais um aqui, ó. Mudanças de estado 3. Aqui, pessoal, ele vai entrar finalmente nas contas. Que macete, que mole, que macete. Beleza? Que macete, que mole e que macete. Maravilha, né? Então, vale a gente lembrar do ciclo da água, né, pessoal? É totalmente ligado à física. Então, ó, a evaporação da água dos mares, rios e lagos. Por que a evaporação acontece?
porque a água passa do estado líquido lá no rio e vai formar as nuvens lá em cima, né? Que a gente chama de evaporação. Gente, tá errado falar que isso aqui é ebulição da água, porque ebulição é quando a água evapora atingindo 100 graus Celsius, tá? Quem aí já entrou no mar e estava 100 graus Celsius? Nunca, né? Você se queimou, ou se você tá... Não existe isso, né? Você entrar no mar e a temperatura do mar tá a 100 graus. Isso significa que o mar não evapora? Claro que não, o mar evapora todo minuto, todo momento, tá? O mar evapora, a água não precisa necessariamente chegar a 100 graus Celsius para evaporar. Ela evapora com o vento batendo nela, ela evapora porque às vezes a pressão diminui e moléculas de ar da água conseguem escapar. Então isso acontece. E aí as nuvens se formam e aí elas vão condensar. Condensar, gente, é juntar todo mundo perto e aí imagine só, uma gotinha minúscula, outra minúscula, junta, forma uma gotinha maior. Duas gotinhas minúsculas juntam, formam uma gotinha maior. Duas gotas maiores juntam, formam uma gota ainda maior. Bom, essas gotas começam a ficar pesadas e aí não tem jeito, elas chovem, tá? Chovem, chovem, chovem. Bom, falamos disso tudo, tá? Agora, olha só o que a gente falou da água, exatamente o exemplo que eu dei a aula passada. Um gelo geladão, um gelo bem... Olha, gente, o gráfico que ele fez foi muito igual ao meu, né? Ó, um gelo geladão, para você levar ele a vapor de água bem quentão. Como é que eu tenho que fazer? Primeiro, esquenta o gelo, que macete. Depois, derrete o gelo, que mole. Depois, esquenta a água, que macete. Depois, evapora a água, que mole. Depois, esquenta o vapor, que macete. Então, para eu calcular o calor total envolvido do gelo a menos 20 para o vapor a 120, eu preciso do que macete do que mole, que macete do que mole, que macete do que mole. E assim vai, tá? Isso é muito, muito importante, tá? Beleza? Um conceito que ele vai nos dar aqui é o conceito de potência. Por exemplo, qual é a potência que um aparelho precisa ter para resfriar, tá? Então, a potência, pessoal, é o calor que aquele aparelho vai retirar ou que ele vai mandar, tá? Se for um aquecedor ou se for um freezer, e dividido pelo tempo. Porque imagine só, você fala para mim assim, o meu micro-ondas, ele manda 400 joules para minha água. Isso é bom ou ruim? Sei lá, cara. E se ele mandou 400 joules em 2 dias? Seu micro-ondas é péssimo. É o pior micro-ondas do mundo. Agora, e se ele mandou 400 joules por segundo? Aí já começa a melhorar, tá? Aí ele mandou 400 joules a cada segundo. Ele não mandou 400 joules a cada dia. Entendeu? Então, dizer o quanto um aparelho é bom é o quanto de energia ele manda ou ele gasta por tempo. Então, o nosso chuveiro lá, ele manda 5.000 joules a cada segundo. A cada segundinho que você passa no banheiro é 5.000 joules de energia que ele gasta. Legal, né? Muito bom, muito bom. Bom, para você... Deixa eu ver se ele mostra aqui, ou se ele já vai para as questões. Já vai para as questões. Para você ficar bem a par disso tudo aqui, lembre-se disso aqui, ó. O calor total para tirar um gelo geladão e levar para um vapor quentão é o que macete, gelo esquentando, gelo derretendo, água esquentando, água derretendo, a água evaporando e vapor esquentando, tá? Agora, anote uns caras importantes aí, ó. Anote uns caras importantes aí, que eu vou até copiar, não lembro exatamente, mas eu sei alguns. Que é o seguinte, deixa eu diminuir minha tela para você anotar isso, para sempre fazer as questões com isso aí. Que é o seguinte, ó, deixa eu ver o horário, e faltam 4 minutos. Então não vai dar para a gente resolver muitas questões, mas olha só, o calor específico C, calor, ele muda de cada material. Então eu tenho um C do H2O sólida, eu tenho um C do H2O
líquido, e eu tenho um C do H2O vapor, tá? Esse calor específico ele muda quando está sólido, líquido e vapor. Eu vou pesquisar lá direitinho, mas se eu não me engano, esse vale 0,550, esse vale 1,0 e esse eu não lembro, mas era aproximadamente 1 também, tá? Deixa eu ver. E a unidade, calorias por grama vezes grau Celsius, tá? Caloria por grama vezes grau Celsius. Deixa eu pegar o calor específico do vapor d'água, que eu não lembro, vamos pesquisar. Esses caras que eu anotei ali na lousa, eu quero que você anote no caderno, para você ter sempre eles lá, tá? Beleza? Então vamos lá, calor específico da água vapor. O vapor d'água 0,480, tá? 0,480. Então, tá aqui, ó. Ui, derrubei tudo aqui, meu Deus. Vamos lá, voltar aqui, ó. Então, o calor específico da água, 0,480 calorias por grama vezes grau Celsius, tá? Então, pessoal, isso é muito, muito importante que você tenha anotado. Por quê? Para eu sair do gelo geladão e ir para o vapor quentão, eu preciso esquentar o gelo, esquentar a água e esquentar o vapor. Mas não só isso, eu preciso também derreter o gelo e evaporar a água. Então anota aí, ó, calor específico Czinho. Agora aqui, ó, calor latente é o Elão, tá? O calor latente é o Elão. E aí aqui só tem dois, porque a água ou ela vai derreter ou a água vai evaporar. Então aqui é o L de ebulição. Tá? L de fusão, L de ebulição. Esse cara, gente, é aproximadamente 79,5, mas os livros arredondam para 80 calorias por grama. E esse cara aqui, ele é um número grandaço, 540 calorias por gramas, tá? Ou seja, para eu derreter uma grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. Para eu vaporizar 1 grama de água, eu preciso de 540 calorias. Legal, pessoal? Então, com essas informações do calor latente, todas elas, anotem aí. Aula que vem, a gente vai aqui para o livro e vai responder todas essas questões aqui, ó. Como calcula, tudo certinho, tá? Ó. Calcule a quantidade de calor necessária e suficiente que deve ser fornecida a 40 gramas de água, que está a 20 graus Celsius, para que no final tenhamos essa água a 100 graus Celsius. Então, gente, nós vamos ter que usar que macete e que mole. Para isso, eu vou precisar desses 5 coeficientes aí, de calor específico e de calor latente. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, foi legal, a gente conseguiu avançar aí uns módulos, né? A aula que vem a gente termina esse cara aqui, ó, e já corre pro balanço energético, módulo 12. Vamos ver se a gente consegue fazer mais 2 módulos a aula que vem. Por hora é só, pessoal. Tenham um ótimo dia vocês aí. Vou interromper a gravação.